Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável e eu queria que vocês tivessem atenção a esse tema porque ele é bem recorrente no Enem, tá certo? Porque é um tema que envolve questões socioeconômicas, questões climáticas, questões de preservação ambiental, envolve economia verde. São vários subtemas e é importante que vocês tenham atenção a esse, a esse fator, tá certo? Vamos lá adiante. A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. É como se a gente fosse utilizar os recursos naturais de forma razoável e sustentável para que não falte esses recursos para as gerações futuras, que consequentemente serão os nossos herdeiros, propriamente dito, né? Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. É como se surgisse uma dicotomia, né? Um entrave. Será que é possível manter o desenvolvimento econômico sem prejudicar tanto o meio ambiente ou as gerações futuras? E aí, muitas vezes, o desenvolvimento é confundido com o crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais, dos quais a humanidade depende. Imaginemos por um minuto se o pequeno grupo de 7 ou 8 países, que são considerados os países centrais e detentores da produção tecnológica e desenvolvidos, imaginem só se o restante dos mais de 200 países do mundo tivessem acesso a esse tipo de desenvolvimento implantado e estabelecido nesse pequeno grupo de 7 a 8 países. O planeta não comportaria um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico, uma exploração dos recursos naturais, se ela for feita da forma que foi feito nos países centrais. Seria o caos para a humanidade, em termos ambientais e em termos de sobrevivência da espécie humana no planeta, propriamente dito. Por isso que atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos países. Desses recursos dependem não só a existência humana e a diversidade biológica da fauna e da flora, como o próprio crescimento econômico. Se a gente não conseguir resolver essa pendência, resolver esse entrave entre desenvolver economicamente e preservar o meio ambiente, as gerações futuras e a nossa própria geração, ela vai estar fadada ao fracasso e à provável extinção, porque o planeta não comporta tamanha exploração a nível global, tá certo? Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e reconhecimento de que os recursos naturais eles são finitos. O que quer dizer isso? Os recursos naturais eles não são eternos. Eles precisam ser utilizados ou reutilizados de forma consciente, tá certo? E o desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. Isso em níveis globais de produção. Aqui, por exemplo, tem uma imagem que reflete bem isso. A produção de energia sustentável, a produção de energia limpa, que vai substituir as energias poluentes, as energias baseadas no petróleo, né? Que tem causado tanto dano ao meio ambiente mundo afora. E o modelo de desenvolvimento que a gente vê hoje, ele é insustentável. Por quê? O desenvolvimento econômico é vital para os países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado pelos países industrializados centrais.
mesmo porque não seria possível. Caso as sociedades do hemisfério sul e parte, né, alguns países do hemisfério norte também copiassem os padrões das sociedades dos países centrais, a quantidade de combustíveis fósseis consumida atualmente aumentaria 10 vezes e a de recursos minerais 200 vezes. Ou seja, o planeta não ia suportar. Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em desenvolvimento, é preciso reduzir os níveis observados nos países industrializados. Os crescimentos econômicos e populacional das últimas décadas têm sido marcados por essa disparidade. Porque, veja só, a gente está vendo um excesso populacional nos países pobres em desenvolvimento e esse crescimento populacional também aumenta as necessidades dessas pessoas por matérias-primas, por recursos, por energias, por combustíveis, e isso está sendo tirado do meio ambiente de forma insustentável. Um exemplo é o que nós temos no Brasil, desastre ambiental de Brumadinho, que acabou com uma cidade, matou centenas de pessoas e trouxe um prejuízo absurdo para o meio ambiente. Essa região, ela é uma região considerada uma região morta em termos ambientais. E isso não pode mais acontecer. Isso não deve mais acontecer. Então, o que existe hoje em dia é uma dicotomia, não é? É uma espécie de entrave. Será que é possível manter o capitalismo da forma como ele vem sendo e tentar buscar o desenvolvimento sustentável? O homem está aqui para evoluir e saber lidar com os possíveis problemas que assolam o meio ambiente, pois o consumo, o comportamento de rebanho, eu posso tudo, a irresponsabilidade, né, trazida pelos grandes transtornos para as nossas vidas. Isso tem gerado consequências gravíssimas, né? Até para a nossa própria saúde mesmo. Problemas respiratórios. Nós, nesse momento, estamos passando por um isolamento forçado devido a um problema que tem em sua origem o desequilíbrio ambiental. As pandemias, as epidemias, elas são causadas pelo desequilíbrio ambiental. Né? Os vírus tomam conta e tomam uma proporção global originados de um processo de desequilíbrio ambiental. Então, hoje a gente já está pagando por um erro de planejamento e desenvolvimento econômico. O crescimento e evolução industrial são um dos exemplos de ação que bombardeia com sua diversidade de produtos, aumentando gradativamente o consumo por bens materiais, além de acarretar um maior consumo de recursos naturais e a produção de lixo. Está aí um problema. Será que é possível a gente manter a produção econômica e um consumo consciente? E o que seria o consumo consciente, né? E aí vem a seguinte questão: a preocupação com a qualidade de vida foi sendo deixada para trás em prol do consumo exacerbado, o consumo exagerado, da busca incessante de saciar os desejos da população mundial. O pensamento humano, a partir do domínio de várias áreas, tem se sentido muito autossuficiente, buscando como satisfação apenas o apego material. O dinheiro é a sociedade em meio ao capitalismo selvagem, onde as desumanidades têm imperado. Ou seja, o que interessa é aquilo que eu posso possuir e apresentar à sociedade, através de redes sociais, através de status sociais criados, e foi deixando de lado as reais necessidades da população. Hoje existe uma grande diferença entre o que eu realmente preciso consumir e o que eu tenho consumido de forma exagerada, chamado consumismo, tá? A indústria e muitos de seus recursos tecnológicos têm contribuído para destruir cada vez mais a natureza e dar suporte ao artificialismo, criando sempre algum impacto ambiental, surtindo como uma industrialização predatória. Predatória de onde? Predatória do meio ambiente e dos recursos que o meio ambiente vai oferecer. A ciência e tecnologia estão se tornando poluente da vida e da consciência, criando dramas existenciais nas sociedades. O correto posicionamento das empresas deve ser buscado não por causa da sociedade, mas também por meio de um respeito ao meio ambiente e da qualidade e competitividade de seus produtos. Ou seja, nós chegamos a um ponto em que as empresas precisam pensar na coletividade e no consumo consciente, até para que ela possa se manter crescendo, até para que não falte matéria-prima para essa empresa. Aqui a gente tem mais um exemplo
de desastre ambiental gerado por uma grande empresa de mineração. Olha que paisagem degradada, não é? E aí vamos falar um pouco sobre as conferências sobre o meio ambiente. As conferências que trazem propostas para o desenvolvimento sustentável, especialmente para os países emergentes e para os países periféricos, tá certo? O despertar da consciência ecológica foi marcado pela tentativa de muitos países em promover formas alternativas de desenvolvimento que integrassem a preservação da natureza e dos recursos naturais. Surgiram assim as principais conferências sobre o meio ambiente, que passaram a versar sobre as melhores estratégias, metas e ações pautadas sob uma perspectiva ambiental. E vamos lá, começa tudo em Estocolmo. Sob a organização da ONU, no ano de 1972, na cidade sueca que deu o nome ao evento, Estocolmo, um total de representantes de 113 países e 250 organizações ambientais reuniu-se para debater as principais questões e temas polêmicos referentes ao meio ambiente. A Conferência de Estocolmo, cujo nome oficial foi Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, teve como principal resultado uma declaração final oficial, na qual designava a premissa de que as gerações futuras e a população mundial teriam o direito incontornável de viver em um ambiente com saúde e sem degradações. A partir daí, olha a imagem, a gente vai ter a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro em 1992 e por isso também chamada de Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ou ainda a Cúpula da Terra, foi considerada um dos principais marcos da questão ambiental em termos de políticas internacionais ao longo da história. Com uma ampla cobertura midiática e a presença de representantes de 172 países e centenas de organizações ambientais, o encontro teve como resultado a assinatura de 5 importantes acordos ambientais. Preste atenção. Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Agenda 21, os Princípios para a Administração Sustentável da Floresta, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima. E aí depois a gente vai ter a Rio +10, né? Depois de 92, mais 10 anos, cujo nome oficial foi Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, em 2002. Percebam que eles começam a sair de países europeus e passam aí para países emergentes para fazer essas conferências, e contou com a presença de representantes de 189 países, né? Os principais pontos dessa cúpula foram a afirmação da questão do desenvolvimento sustentável com base no uso e conservação dos recursos naturais renováveis e a reafirmação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, proclamados 2 anos antes pela ONU. Está aqui o presidente da ONU na época, diretor-geral, e depois, por fim, a gente teve a Rio +20, novamente com a realização na cidade do Rio de Janeiro, dessa vez no ano de 2012, a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável reuniu um total de 193 representantes de países em uma das maiores coberturas jornalísticas mundiais de toda a história, tendo acompanhada do dia a dia em torno do planeta. O resultado foi a avaliação das políticas ambientais então adotadas e a produção de documento final intitulado O Futuro que Queremos, onde foi reafirmada uma série de compromissos. Então, assim, a gente tem a necessidade hoje de sair dessa discussão das conferências e colocar em prática esses planos e essas ideias adotadas. E um dos maiores desafios é implantar o consumo consciente. A chamada economia de desenvolvimento sustentável, ela traz a ideia de um consumidor consciente que vai cobrar dos países centrais, emergentes e periféricos a preservação do meio ambiente como forma de sanar essa poluição e esse agravamento, essa degradação ambiental. Espero que vocês tenham gostado e eu gostaria que vocês também aprofundassem bastante a leitura sobre os temas. Eu citei alguns deles, mas eu prefiro que vocês aprofundem, porque é importantíssimo manter isso para poder fazer um bom Enem, ok? Até lá, pessoal. Vamos para a próxima aula.